Nação, quero falar com você acerca dessa situação do Pedro, cara. Pois é, mais uma vez chegou a notícia que chega uma proposta pro Pedro, tá? Dentro do Flamengo existe uma vertente que todas essas propostas são mentirosas. Todas essas propostas são fake news. Eu vou explicar a você, você vai entender, mas claro, antes já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o like, compartilhando isso aí, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Flamengo. Vamos falar da situação do Pedro, cara. Por quê, cara? Mais uma vez chega uma proposta aí do Zete. E, claro, a torcida do Flamengo não deixou barato. Já começou a falar que a diretoria não poderia vender, que não pode vender o Pedro, isso, aquilo. Tem aqueles que falaram que não era nem para conversar com o Zete, ou que era para pegar os 25 milhões que o Zete ofereceu e ainda pedir o Claudinho de volta. Quem não lembra? Quando lá no Zete saiu a notícia que eles venderiam o Enderson para o Flamengo por 20 milhões, mas se dessemos o Vitor Hugo, ou se dessemos o próprio Pedro, quem não lembra disso? A nação não esquece. A memória da nação do Mengão é simplesmente maravilhosa. Só que a questão que está pegando são essas propostas que chegam para o Pedro. Gente, a verdade é que o Pedro está completamente insatisfeito no Flamengo. O Pedro está infeliz. E vamos voltar um pouco ao tempo. Você lembra de quando o técnico era o Paulo Souza? O técnico era o Paulo Souza. O Pedro não estava tendo oportunidades. O Pedro estava triste. O Pedro estava descontente ao ponto da própria mãe do jogador vinha a público e chorou. A mãe do Pedro chorou ao vivo no programa de esportivo, falando que o filho dela precisava jogar, que era um sofrimento para ela como mãe ver a tristeza do filho. E daí rapidinho começou os rumores de algumas propostas chegando pelo Pedro, proposta daqui, proposta de lá. O próprio Palmeiras, esse sim, fez uma proposta oficial, querendo dar 20 milhões ao Pedro, e ainda o Gabriel Menino, e mais uns 2 jogadores lá. Eu acho que talvez hoje eles até um pouco fica meio assim, Gabriel Menino vem esperando um bom futebol lá no Palmeiras. Então o Pedro ali ficou triste e começou a aparecer as propostas. Agora, a verdade é que chegou a proposta do Pedro do time que era do Scarpa, do Nottingham Forest. Chegou a proposta do Pedro do Benfica. Chegou a proposta do Pedro da Arábia. E agora essa nova proposta do Zete. Só que a questão, o X da coisa é que a proposta só chega pro Pedro e pro empresário do Pedro. Ninguém chega no Flamengo. Pera aí. O Pedro tem contrato com o Flamengo até 2028, praticamente, até 31 de dezembro de 2027. O Pedro ainda tem 4 anos e meio de contrato com o Flamengo. Então, ele tem um dono, ele tem um clube. O certo é que chegue essa proposta ao Flamengo. Só que não. A proposta sempre chega ao Pedro e ao seu empresário. E daí, pessoas dentro do Flamengo já estão tendo praticamente a certeza e a convicção que essas propostas que chegam ao Pedro são mentirosas. São mentirosas. Que o próprio empresário do Pedro planta essas propostas para mostrar a indignação do Pedro. O próprio pai do Pedro disse que fará de tudo para tirar o Pedro do Flamengo depois que aconteceu a situação do soco. Eu até entendo o pai do Pedro. Eu sou pai. Talvez você que está me assistindo é pai. Imagine, mano, um filho teu trabalhando e ele toma um soco na boca, mano, de um cara que estava ali para ensinar ele ainda.
Graças a Deus o Pedro não revidou, né? Ele poderia ter revidado, 1,90 m, mano. O cara é atleta, o cara tem força. Se ele revida, ele poderia machucar o preparador físico, Paulo Fernandes, né? Só que desde então o pai do Pedro quer tirar o Pedro do Flamengo e disse: eu vou tirar o meu filho de lá. E daí, depois disso, o Pedro parou de ter oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli. Isso eu discordo plenamente, porque no meu time o Pedro tem condições de ser até titular. Você botar com o Gabigol, não vem desempenhando bom futebol. Ou poderia jogar os dois, ou os três, juntamente com o Bruno Henrique. Ou o Pedro, claro, poderia entrar recorrentemente nos jogos. Como que o Pedro não entra recorrentemente nos jogos? Só entra às vezes quando entra, hoje em dia, faltando 5 minutos, 7 minutos, no máximo 10 minutos. Então daí está a indignação do Pedro, a tristeza do Pedro. E daí, chegando essas supostas propostas para pressionar o Flamengo e para pressionar também o técnico Jorge Sampaoli. Por quê? Porque todas essas propostas que chegam, o que dizem eu como torcedor, você como torcedor e toda a nação rubro-negra é: gente, como que chega proposta uma atrás da outra pro Pedro e não chega pro titular Gabigol? Como que toda hora tem um time querendo comprar o Pedro e não tem ninguém querendo comprar o Gabigol? Como que o Pedro não joga, é reserva, às vezes nem entra e ainda tem mais gols que o Gabigol? Então essas dúvidas que o empresário do Pedro planta, ela chega na diretoria e chega também no técnico Jorge Sampaoli. Então é uma forma de pressionar o Flamengo, assim, a tentar vender o jogador, conversar com o jogador, armar um projeto para o jogador e pressionar o técnico Jorge Sampaoli para que o jogador tenha mais oportunidades e para que ele também comece a enxergar como pode o titular não ter proposta, o reserva tem. O titular tem menos gols do que o reserva, que eu nem utilizo. Pois é, meus amigos. Dilema Pedro. Eis a questão. Propostas essas, eu também acredito que seja mentira. Até porque, se fosse verdade, chegaria no Flamengo. Porque não precisa ir ao Pedro, porque o Pedro já quer sair do Mengão. Tem que negociar sim com o Flamengo. Porque esse sim não quer desfazer do atleta. Mas claro, ninguém é inventível e muito menos insubstituível. E aí, o que vocês acham dessa situação toda? Já deixa o teu comentário, já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo, chama um amigo, uma amiga para fazer parte aqui do canal Flamunte. Um beijo. Mengão é show, mas Deus é mais.